Boa tarde, pessoal. Vamos dar início então ao nosso bate-papo sobre ética e inteligência artificial. Esse assunto aí que está dominando o mundo, né? Inteligência artificial que está em todos os cantos, todos os ramos aí. Então, vamos começar a apresentação aí dos nossos casters do dia. Vamos começar pela Clarissa, né? Clarissa, se puder falar um pouquinho sobre você. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui conversando sobre o tema da ética na inteligência artificial. Eu sou a Clarissa Castela Xavier. Eu atuo como consultora de software na área do processamento da linguagem natural no CID, desde fevereiro do ano passado. Eu atuo na área do processamento da linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial desde o século passado. Comecei como bolsista de iniciação científica em 1999. E deixa eu ver mais se eu posso falar para vocês. Sou doutora em ciência da computação na área do processamento da linguagem natural. E tenho bastante interesse nas áreas de ética, representação do conhecimento e extração de informação. Além disso, eu moro em Porto Alegre, sou gremista e lidero um grupo de literatura chamado Leia Mulheres Porto Alegre. Bacana, legal. Então vamos lá, vamos passar para a próxima. Fernanda, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, é um prazer estar aqui participando. Eu trabalho há 3 anos no CID, eu sou da parte do time de Speech Process, trabalho mais na área de Keyword Detection. Eu sou formada em engenharia elétrica, mas sempre gostei da área de computação, então eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de reconhecimento de fala. O meu mestrado foi buscando um pouco a área de melhorar sistemas de reconhecimento de fala em ambientes robustos à reverberação. E agora eu estou finalizando meu doutorado na área de interpretabilidade de sistemas de reconhecimento de fala. Eu já estou aí há muitos anos trabalhando com fala, eu adoro, eu sou apaixonada por isso aqui. E também sou muito entusiasta nessa parte de ética em IA e que também a gente tem que ter certos cuidados aí com a parte da ética em IA. Legal, bacana. Então vamos agora para Lisa. Por favor, Lisa. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Lisa, eu estou aqui em Manaus, né? Eu sou Tech Lead, líder técnico do time de processamento de linguagem natural daqui de Manaus. Nós somos um time de aproximadamente 10 pessoas, 11 pessoas, e 10 a 11 pessoas. Eu entrei no CID tem pouco tempo, eu entrei tem mais ou menos 6 meses, aproximadamente, mas eu já tenho muitos anos na área de tecnologia de informação, né? Trabalhando desde desenvolvimento de software até implantação, implementação, consultoria. Tenho aproximadamente acho que uns 15 a 16 anos de experiência, de 15 a 18 anos de experiência na área de TI, né? Em várias áreas. Eu fiz o meu doutorado em engenharia industrial e economia. Eu morei muitos anos na Ásia, especificamente no Japão e em Singapura, onde eu estudei e trabalhei, meu doutorado, inclusive, e alguns outros, meu mestrado, eu fiz lá no Japão, em Singapura eu trabalhei. Aí eu voltei para o Brasil, voltei para cá, para Manaus, que é onde eu sou nascida e criada, tem mais ou menos um ano. E aí comecei a trabalhar no CID, tem sido bastante interessante. Eu não tinha, eu utilizei, né, técnicas de processamento de linguagem durante o meu doutorado para analisar alguns textos e tal. E aí veio bem a casar, assim, essa proposta que eu recebi do CID. E aí eu estou super animada, acho que vai ser bem legal esse episódio hoje, acho que
esse tema de ética na IA é uma coisa que a gente tem que debater bastante, então acho que vai ser ótimo. Muito obrigada e vamos lá. Bacana, legal. E vamos lá para o Vitor agora, né? Vamos lá, Vitor. Opa, pessoal, tudo bem? Também queria agradecer o convite de participar desse papo. Meu nome é Vitor, eu sou líder técnico aqui no CID, do time de NLP e alguns projetos de Data Science, né? Tudo que está envolvido IA. Entrei no CID 3 anos atrás, eu fiz 3 anos de aniversário da empresa na quinta-feira da semana passada, né? Então está bem recente. Eu venho pesquisado a área de NLP desde a minha graduação, né? Desde quando eu estava no meio da minha graduação, lá em 2013. Então, trabalho com NLP e Machine Learning desde 2013, fiz a graduação, o meu TCC foi nisso, o mestrado também, e atualmente eu estou próximo a encerrar o meu doutorado, também na mesma área. E, basicamente, eu acho esse tema bem relevante, né? Então, eu acho que esse papo aqui vai ser bem bacana, a gente vai conseguir discutir tópicos importantes que afetam o dia a dia de todo profissional de Machine Learning, e até a gente vai conseguir falar um pouco dos desafios que a gente passa quando a gente está construindo nossos modelos, né? Para as pessoas que vão nos assistir aí, vai ser bacana ter esse conhecimento. Então, vamos lá. É isso, pessoal. Então acho que já estamos apresentados aí. Vou estar dando espaço para vocês, então, para estar tocando esse papo muito legal aí, muito interessante. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Beleza? Bom, qualquer coisa pode me chamar aí. Bom, pessoal, eu vou começar assim, pensando um pouquinho assim, no que é a ética em inteligência artificial. Eu vou ler um conceitozinho, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem dando a opinião de vocês. A ética é a área responsável por compreender assuntos que envolvem a moral, as condutas ideais e os valores e princípios que movem as pessoas. Aí, pensando na ética em inteligência artificial, a questão não é a inteligência artificial. Em si, na minha opinião, as pessoas que estão construindo a inteligência artificial e quais são os valores dessas pessoas e das empresas em que elas estão vinculadas. E aí, na minha opinião, o grande risco é que dentro dessa comunidade em que nós estamos, até mundial, em que muitos países querem estar à frente de outros, que muitas empresas buscam um lucro, às vezes sem grandes pudores, há um risco de, nesse cenário, as ferramentas desenvolvidas não serem elaboradas visando o bem-estar populacional, mas sim o lucro e o crescimento dessas companhias ou desses estados que estão desenvolvendo e colocando essas ferramentas em operação. Mas isso serve também, no meu ponto de vista, não só para a inteligência artificial, mas como para as redes sociais, como para qualquer outra ferramenta, né? E aí eu queria saber o que vocês acham a respeito disso. Eu acho interessante, Clarissa, principalmente esse ponto que você fala que a velocidade que as empresas, principalmente hoje, né, elas estão seguindo para poder colocar as coisas no mercado, para não ficar para trás, né, dos competidores, acaba gerando um ruído, né, em como os modelos estão sendo feitos, e acaba podendo causar, né, constrangimento, seja para o usuário final, porque aquele modelo talvez não foi totalmente testado,
seja para a própria empresa, que isso, principalmente hoje, né, que a gente sabe que a informação ela é divulgada muito rápido, pode causar um prejuízo financeiro muito grande para as empresas envolvidas, né? Então, essa velocidade para colocar as coisas em produção, né, principalmente em modelos tão robustos como a gente está enxergando hoje, pode causar, seja por má fé ou por imprudência, um erro catastrófico, né? E pode causar até danos emocionais ou até mesmo financeiros. Então, eu acho um ponto interessante e que as empresas precisam levar em consideração. Acho que, principalmente, as grandes empresas, elas conseguem lidar um pouco mais com isso, porque elas têm equipamentos jurídicos e todo o aparato, mas e a infinidade de startups que está surgindo, né? Como é que eles vão lidar com essa velocidade que eles precisam ter para colocar as coisas em produção, mas, ao mesmo tempo, ter que ser responsável, né? Ter que fazer IA de forma responsável. Isso passa por obedecer certos princípios que o mercado em si está colocando para a gente, né? Que a gente deve prezar por esses princípios durante o desenvolvimento. Sim, no caso, né, eu acho que, por exemplo, como você falou, Vitor, eu acho que também a gente tem que partir um pouco, não sei, né, talvez uma maneira além de ter essas regras, né, de respeitar e tal, da gente ser responsável, né, mesmo, dentro do que é naquela nossa cultura, né, que um valor ou uma ética que eu acho que tem algumas coisas que talvez sejam universais, mas acho que tem algumas coisas que os valores, eles talvez diferem um pouco, né, do nosso. Mas o que assim, por exemplo, essa questão das startups, aí no caso eu acho que também acho que deve partir algum tipo de exigência também dos investidores, né, mais ou menos nessa linha, né. Eu acho que no caso a gente, tipo quando falam que o consumidor tem que ser responsável também, acho que acaba todo mundo meio que, né, ficando um pouco responsável também, né, sobre disso. A gente até conversou sobre a questão entrando pelo ChatGPT, que eu acho que é a ferramenta que trouxe muito à tona essa discussão, né? Que muitos usuários eles atuam de modo a forçar a ferramenta a agir de forma, digamos, menos positiva, né? E aí até o Vitor nos deu exemplo quando a gente estava conversando a respeito de uns fóruns. Tu pode contar para a gente, Vitor? Cara, isso é interessante, porque se você pesquisar aí minimamente, né, você vai achar aí vários artifícios para você conseguir burlar o ChatGPT, né? Aí o pessoal chama de jailbreakers, né? Como você tirar o GPT de toda as amarras que a própria OpenAI tenta colocar para que ele não saia falando qualquer coisa, né? E aí você vai encontrar, tipo, jailbreakers que torna o ChatGPT um DAN, que ele chama DAN, que é Do Anything Now. Ou até mesmo tem alguns jailbreakers que tentam transformar ele no evil bot. Então, para você ver o nível que as pessoas, como o usuário ele pode ir a fundo, né? E a gente consegue observar isso, principalmente aqui na comunidade brasileira, o quanto que a gente conseguiu observar em postagens em redes sociais do pessoal se vangloriando por ter quebrado, de certa forma, né, o ChatGPT, ou por fazer ele responder algo que ele não deveria a priori, né? Então, é como a Lisa falou, como você falou, Clarissa, é uma responsabilidade compartilhada, né? A empresa, ela faz, claro, e ela tem a obrigação de testar, e ela tem a obrigação de ser responsável durante o desenvolvimento. Mas o usuário também deve compartilhar de princípios éticos e morais também. E fora que princípios éticos e morais, como a Lisa já nos falou, não são universais. Por exemplo, um dos princípios da ética e inteligência artificial é evitar discriminações. Dentro da nossa lógica aqui no Brasil, por exemplo, a gente acredita que no processo por exemplo, de emprego, assim, entrevista de emprego, uma inteligência artificial
que ajudasse a selecionar candidatos. Então, a gente acredita que não deve ter discriminação ética, que não deve ter discriminação de gênero, que não deve ter discriminação de religiosa, etc. Mas em outros países, essa discriminação, entre aspas, ela já é institucionalizada. E aí? Como é que entra esse princípio? Então, acho muito difícil, assim, universalizar esta questão do que é o comportamento esperado, porque eu acho que esse comportamento varia muito de cultura para cultura. E eu mesmo estava, enquanto eu falava, eu pensei o seguinte: digamos que a gente tenha uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia num projeto de seleção, tá? E aí a vaga, então, diz assim que o requisito mínimo é a pessoa ter mestrado em matemática, tá? Só que podem haver candidatos que não têm esse mestrado, mas que tenham um conhecimento muito maior e que talvez sejam mais indicados para essa vaga do que outras pessoas que têm esse nível de escolarização. E aí sempre há discriminação. A discriminação, ela é inerente, na minha opinião, assim, ao comportamento humano. Então, assim, a tendência, porque assim, hoje a ferramenta de inteligência artificial, ela segue o que ela foi programada. E ela aprende também. O ChatGPT aprende com o conteúdo da internet. Sim, mas ele aprende por conteúdo gerado por pessoas, né? Então, assim, no fundo, talvez a inteligência artificial esteja sendo um espelho para a gente das nossas próprias limitações e discriminações, enfim, e defeitos, e a gente não esteja conseguindo encarar isso. A gente não está gostando do que a gente está vendo. Ô, Clarissa, até lembrei aí do que você comentou, né, de que a IA pode ser um espelho do que nós somos, né, e tem até no The Guardian, Origin Drama, que é um canal no YouTube, eles colocam lá um filósofo, e um engenheiro e uma IA para discutir sobre ética e IA. E o mais engraçado é que eles começam a discutir e a filósofa chega e fala, olha, ele não sabe sobre ética, ele só sabe apenas umas regras que ele tem que saber se é sim ou não. É só uma lógica. E aí ele começa a pensar, a IA, observando toda a discussão e fala, não, mas espera, se eu pegar dados antigos aqui, eu consigo ter ética, vou seguir líderes religiosos. Sabe assim, então, se você for colocar os dados mais antigos de ética que tem IA, nem assim a gente vai conseguir ensinar a ética em IA, porque a gente também não tem um bom histórico também de tudo que a gente já passou. Né? Então, realmente, todos os dados que a gente for colocar numa IA, eles têm que ser balanceados, têm que ser analisados com muito cuidado, e isso sim é nossa responsabilidade como desenvolvedores, como pessoas que trabalham com IA. Eu achei curioso o fato de Clarissa mencionar essa questão da seleção, porque foi um caso real, né? Aconteceu isso na Amazon, não sei se vocês lembram, não sei se 2015, por aí, que eles foram criar um algoritmo para ranquear currículo, cara. Só que eles pegaram dados dos últimos, na época, né, dos últimos 10 anos, em que as pessoas submeteram currículos para a Amazon, e as pessoas foram selecionadas. Então, eles queriam selecionar top N, selecionar só ali o pessoal do ranking, de cima, né? E tudo certo, muito legal, beleza. Só que, se você fosse observar na época a proporção desses dados, a quantidade de homens que submetia e que eram aprovados era muito maior que mulheres. Então, eles perceberam que o algoritmo deles não gostava de mulher. Então, ele só continuou propagando um viés que já veio nos dados pela realidade dos dados que a Amazon coletou.
Então, foi um exemplo, quando ela mencionou, eu lembrei na hora que é muito interessante, né? Como isso já está intrínseco na sociedade, né? Então, cabe a quem está desenvolvendo saber como ajustar isso e como corrigir, né? E dentro desse exemplo que tu falou, na verdade, quem tinha um viés não era o algoritmo, era a própria Amazon, no seu departamento de seleção, e o algoritmo só mostrou isso, deixou isso bem claro, que eles não queriam ver, porque no fundo o que acontece é que as pessoas não querem ver, elas não querem saber dos seus defeitos. Então, quando a inteligência artificial começa a espelhar as falhas de comportamento de uma instituição, fica complicado. Mas também tem um lado positivo, agora pensando assim, porque quando a inteligência artificial mostrou, por exemplo, essa questão da seleção de mais pessoas do gênero masculino, pode ser que ela seja o estopim de uma mudança de comportamento dentro daquele próprio departamento de pessoal, né? Além disso, eu estava pensando, assim, a gente está falando muito dessas questões de software, principalmente da linguagem natural, até porque é a área de muitos de nós aqui, né? Mas eu tive, assim, eu tive agora um insight, digamos assim. Nós temos veículos autônomos que são, enfim, ai meu Deus, não veio a palavra, que é a inteligência artificial que os dirige, tá? São dirigidos por inteligência artificial. E existem dilemas éticos, por exemplo, quando você está passando na frente, enfim, tu pode pegar a esquerda ou a direita. A esquerda tem uma pessoa, mas essa pessoa é da sua família. A direita tem 5 pessoas, mas tu não conhece nenhuma. E tu não tem nenhuma, ou tu tem que ir para a esquerda ou para a direita, e inevitavelmente tu vai atropelar alguém. E isso é um dilema ético muito conhecido, né? Muito estudado na filosofia. E é um dilema que a inteligência artificial vai ter que resolver no caso dos veículos autônomos. Eventualmente isso pode acontecer. Então, será que no momento que o próprio ser humano não consegue resolver alguns dilemas éticos, como é que a gente quer que as ferramentas que a gente desenvolve sejam capazes de fazer isso? A gente está botando na mão de uma ferramenta artificial a responsabilidade de resolver problemas que nós mesmos não conseguimos. Nesse caso, eu acho que até volta ao ponto da responsabilidade compartilhada, né? Porque esse dilema que a Clarissa falou, né, é bem conhecido, né? Principalmente na área filosófica, eu não sei qual o nome exato, se é o dilema do trem, alguma coisa assim, né? Do trio do trem. E isso impacta diretamente na indústria, porque aí forçou as empresas que fazem esses carros autônomos, eles vendem o carro como se tivesse um sistema de piloto automático, a direção assistida. Por quê? Porque eles não podem vender como um carro autônomo, por causa diretamente desse dilema que a Clarissa colocou, né? Mas aí, isso é a realidade? Quando a gente vê um vídeo de alguém que possui um Tesla, eu, pelo menos, já vi gente dormindo no volante, assim, e o carro andando, e a pessoa com a cabeça ali, né? Então, vem aquela questão, né? A empresa, ela tenta se adaptar às normas ali, mas também tem a questão da responsabilidade do usuário, que, embora ele não pelo que eu sei, as pessoas têm que dirigir até com a mão no volante, né? É o que a lei diz, né? Para ser caracterizado como um veículo com direção assistida. Mas as pessoas vão para o banco de trás, ou ninguém vai dirigindo, né? Ou vai conversando, vai dormindo. E isso até, se eu não estiver enganado, já causou até acidente, né? Acho que um carro do Uber matou um ciclista, né? E aí vem a questão dos dados, né? Ele não tinha
no seu conjunto de treinamento um ciclista andando com a bicicleta ao lado. Então, veja, né? Além das decisões, que é difícil, né, de você saber, né, essa decisão do dilema do trem, ainda tem a questão da limitação do conjunto de treinamento. Sim. Sabe, vocês falando disso daí, me lembra, tipo, por exemplo, talvez seja o caso da gente pensar em ferramentas, né, tipo veículo autônomo e tal, mas não só no veículo em si, né? O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, por exemplo, lá em Singapura, o trem não tem motorista. No Japão tem. No Japão não é uma das profissões mais assim, respeitadas. É um motorista de trem, né? O cara que dirige. Em Singapura é tudo automático. Não tem, nunca teve motorista. Daí, como é que eles fazem, né? Tudo é desenhado de uma maneira que é extremamente seguro. Você tem um sistema que funciona e tal. Aí você tem também as portas, né? Cada estação você não consegue ver o trilho. Você já entra direto no próprio vagão, né, do trem, e aí você segue viagem, não tem motorista, segue o baile. Então, assim, acho que talvez, isso também, por exemplo, você pega em fábricas também, né, você tem essas soluções, esses chãos de fábrica, tipo, que são direcionados meio que aquele sistema Toyota, que ele tem várias checagens, né, de erro, até sair. Eles têm várias pokeyoke, como eles chamam, que é assim, eu tenho que botar a minha ferramenta aqui, se não entrar é porque está meio errado, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez uma das soluções, né, obviamente, além dessa responsabilidade compartilhada, é talvez a gente começar não sei, talvez seja mais interessante para a gente tentar minimizar os impactos da dificuldade da gente ter decisões bastante éticas, né, por máquinas, né, por modelos e tal. Talvez interessante seria pensar também numa solução que tira também um pouco essa decisão, sabe? Você cria uma infra completa, que aí você consegue meio que reduzir alguns potenciais problemas. Talvez eu vá fazer uma subidinha aqui no meu trilho, que independente do caminho que for, eu não vou atropelar ninguém. A minha não vai atropelar ninguém. Sabe assim o que eu quero dizer? Sim. Tipo, minimizar as possibilidades de haver um dilema. Minimizar, isso, é exatamente isso. Tentar, através de design e de uma infra legal, você minimiza essas potenciais dificuldades decisórias, sabe? Você reduz, e se você tiver que tomar uma decisão, você já pensa no impacto, em como reduzir o impacto de eventual segurança, etc e tal. Eu acho que eu gosto dessa ideia, assim, sabe? Vocês falando, eu estava pensando aqui, e aí eu acho que... O que vocês acham? Vocês acham que daria para fazer isso? Eu acho muito importante, inclusive, quando você estava falando em trem, eu me lembrei de uma época que, inclusive, tem uma música que fala surfista de trem, que era não sei se ainda se faz isso, mas havia mostraram muitas reportagens do pessoal que pegava o trem e, na verdade, em vez de andar dentro do trem, o pessoal se pendura no trem até subir, andar no teto, andar pendurado e tal. Também já vi fotos disso na Índia e tal. Ou seja, o pessoal está utilizando um meio de transporte que foi feito para se usar de uma maneira X, que é as pessoas sendo transportadas dentro do vagão, e estão utilizando de uma maneira errada. E aí, tá, digamos que esse trem ele fosse dirigido por uma inteligência artificial e houvesse um acidente em que a pessoa que está em cima do trem morresse ou se machucasse, de quem é essa responsabilidade, né? Porque e o quão possível, porque assim, eu conheço um ditado italiano que é "et la lei, et la trampa", ou seja, feito a lei,
as pessoas pensam num modo de burlar. E isso é muito social, isso é extremamente, tem um viés de cada cultura. Algumas culturas existem, enfim, de modo que os cidadãos eles têm uma questão muito forte de obedecerem às regras. E outras culturas não. A questão mais forte é, inclusive, quem é que consegue burlar a questão, as regras, né? Então, assim, é importante ter formas de eliminar, de minimizar os riscos, mas nunca é possível eliminar esses riscos, somente em relação à cultura, né? Em alguns lugares as pessoas vão se esforçar profundamente para achar, como o Vitor mostrou, a questão do chat GPT, formas de burlar as fechaduras éticas. Vamos fazer a mesma coisa com os veículos autônomos e com o trem que é dirigido por inteligência artificial, enfim. E isso continua sendo um espelho daquela sociedade. Não é a inteligência artificial que é maligna. É a sociedade que está com graves problemas. É o comportamento humano, né? E esse medo que as pessoas têm, na minha opinião, da inteligência artificial, na verdade, é um espelho. É um medo que elas têm da própria sociedade. Nesse ponto aí que a Elisa falou, né? Como é que a gente reduz, né? Eu estava dando uma olhada sobre... As grandes empresas hoje, elas lançaram cada um ali a sua cartilha, né? Seus princípios de ética. E o que eu achei bacana de uma dessas empresas é que um dos princípios é testar, testar, testar. Literalmente assim, testar, testar, testar. E aí, eles usam o princípio da engenharia, que é um nome em japonês, eu não vou me arriscar, principalmente com Lisa aqui, que fala japonês, né? Mas é mistake proofing, né? Então, basicamente, é você colocar o seu sistema ali, você fazer casos de teste pensando no absurdo. E aí a gente vai ver como o sistema todo se comportaria, né? Todos os algoritmos que estão envolvidos e tudo mais. E aí a gente começa a ter uma noção o quão bom ou quão ruim o nosso modelo vai estar em produção, né? E aí eu acho que é um papel importante, testar ao longo do treino, pós-treino, depois da integração, quando colocar em produção, e de fato a gente só divulga para o usuário ali quando a gente tiver feito esse mistake proofing, pelo menos tentado mapear os possíveis cenários, dependendo do nosso usuário, né? Se for um brasileiro, por exemplo, pensar nas coisas mais absurdas e tentar ver como é que o sistema responderia, né? O problema que eu vejo nessa filosofia, que ela é excelente, é que, por exemplo, um produto, ele geralmente, enfim, a parte de marketing, ela já delimita que ele vai ser lançado. Quando as pessoas estão desenvolvendo, elas já sabem qual é a data de lançamento daquele produto. E aí, todos esses testes, eles vão ter que ser os testes exaustivos. Na verdade, eles não são exaustivos, porque aquilo tem que ser entregue em data X. E aí existe um esforço da equipe de desenvolvimento de tentar estressar ao máximo aquela data, mas vai ter que terminar naquela data. E mais, infelizmente, muitas empresas hoje, mesmo que você avise que pode ter que não foi 100%, se foi 97% já é o suficiente, assim, né? Até porque nunca vai ser 100%, sempre pode acontecer alguma coisa fora assim. Então, assim, a ética e a lógica de mercado muitas vezes elas não andam juntas. E a gente tem um desafio enquanto pessoas que estão fazendo ferramentas tecnológicas dentro desse contexto, como é que a gente pode fazer o melhor? Porque não vai ser perfeito, infelizmente, dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Existe uma competição, né? De quem tem uma IA melhor, quem é mais poderoso, quem
E acaba que o pessoal não faz esses testes exaustivos também, né? Nem sempre é por questão de tempo, porque eu já quero lançar, porque eu já vou lançar, porque eu tenho que lançar, né? E fica aquele jargão, assim, não é porque podemos que devemos, né? Que tem que ter essa preocupação da parte da ética, tem que ter, realmente tem que fazer vários testes, só que às vezes também acaba tendo problemas de que não tem dados suficientes para fazer os testes reais. E por isso que muitas aplicações vão para o mercado para testar e depois, se der qualquer erro, a gente tira. Como foi também outros tipos de sistemas em redes sociais, por exemplo, né? Que também já teve vários problemas com isso, né? É muito fácil, né? Só botar um beta, né? Versão beta. É experimento. Pode testar aí. Qualquer coisa, não me responsabilizo. Ele pode falar o que quiser aí. Imagina, você tá trabalhando, sei lá, com auxílio a diagnóstico de câncer. Deixa eu botar uma versão beta aqui para a pessoa, né? Então, é como a Fernanda falou, né? A gente tem que entender os nossos dados, né? E saber o que é que a gente deve usar, tanto no treinamento quanto na avaliação, né? E saber que, dependendo do dado que a gente utilizar, imagine que a gente tem falta de dado, a gente, em determinado momento, toma a decisão ao longo do treinamento que a gente deveria fazer a aumentação de dados ou gerar dados sintéticos, saber que isso vai impactar diretamente, que talvez quando chegar um dado real, gerado pelo usuário, aquilo ali vai ter uma performance péssima. Durante a avaliação e treinamento do modelo, a gente achou que ia ser top nosso modelo, né? Então, realmente é um processo bem delicado. E entrando nesse exemplo de um sistema, por exemplo, que auxilia detectando de câncer, o que a gente sabe é que médicos erram, né? E aí a gente coloca uma responsabilidade na mão no sistema que ele tem que ter uma infalibilidade. Óbvio, é um assunto seríssimo, né? Mas que o humano não tem. Então, assim, no momento que a gente... Aí eu vou falar uma coisa assim, está desenvolvendo um sistema e a gente quer que ele seja infalível, será que a gente não está colocando uma responsabilidade ou tentando criar até um Deus? Porque humanos falham, médicos falham todos os dias. Realmente. E aí entra até num ponto, né? Por exemplo, alguns sistemas críticos, né? Você está atuando em área crítica, né? Ou seja, no diagnóstico de câncer, seja se você está atuando na indústria 4.0, auxiliando o operador a operar uma turbina ou alguma coisa desse tipo, ou seja, auxiliando um piloto de avião, né? A gente sabe que tem alguns riscos e a gente deve sempre ter o cuidado de oferecer o máximo de suporte à decisão, né? Mas esse suporte à decisão ele tem que vir com um certo nível de explicabilidade, né? Que é um ponto importante quando a gente fala de ética, fala de responsabilidade, é fazer com que quem está usando possa entender como é que chegou naquele resultado. A gente sabe que é um desafio, principalmente quando a gente está falando de grandes modelos baseados em Deep Learning, mas a gente começa a ver algumas iniciativas nesse sentido, né? Sim, a explicabilidade é hoje um dos nossos grandes desafios enquanto pessoas que trabalham desenvolvendo aplicações de inteligência artificial, porque os modelos de Deep Learning, que hoje são os modelos que estão alcançando os melhores resultados, eles têm essa característica de serem, como se chama, caixa preta, né? A gente não sabe direito como é que o algoritmo atuou para tomar determinada decisão e não há, enfim, ferramentas hoje que permitam que o algoritmo, entre aspas, né, explique como é que ele tomou, a partir do que ele tomou essa decisão, porque são tantos e tantos dados e tantas decisões e inferências em tão pouco tempo que isso acaba perdido, né?
Não existe, entre aspas, um log, não é essa possibilidade hoje. Como esses sistemas são desenvolvidos hoje, eles são extremamente opacos, né? A gente sabe que, no fim, a precisão deles é muito alta, que eles costumam tomar a melhor decisão, mas a gente não sabe o porquê. Quais foram os dados envolvidos que fizeram esse sistema tomar essa decisão? E aí vem uma questão do mercado, assim. No que vai ser feito o investimento? Investimento em sistemas. A gente sabe que essa arquitetura hoje funciona super bem, mesmo seja cada caixa preta. Vai ser investido em sistemas que usam essa arquitetura e são cada vez mais potentes, ou vai se investir dinheiro em formas de tornar essa arquitetura mais transparente? E aí, infelizmente, a gente sabe que o mercado costuma investir naquilo que vai ter mais lucro, que não é a explicabilidade. E aí tem um papel que eu gostaria de colocar da relevância da academia para a inteligência artificial. Eu andei lendo atualmente que é a primeira vez, assim, que o mercado conseguiu propor um sistema, uma arquitetura que funciona, que está na frente do que aquilo que foi proposto na academia. Não sei se é verdade, mas isso aí é o que andam assim colocando na imprensa, né? E talvez eu acho que hoje está nas mãos da academia atuar para potencializar que esses sistemas sejam mais transparentes, porque a indústria, eu acho que ela não vai investir nisso. Pode ter conflito de interesse, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que está na mão da academia, que possui essa liberdade maior de escolher temas de pesquisa e no que vai ser investido, buscar essas formas de transparência do que da iniciativa privada, né? E aí vem a importância do investimento em pesquisa acadêmica, que é da academia que sai essas propostas que transcendem o lucro, que podem trazer mais estabilidade e mais confiabilidade. A hora que você falou, Clarissa, sobre interpretabilidade e explicabilidade, tem um artigo muito interessante da Cynthia Rudin, que ela publicou na Nature, acho que em 2020, e ela fala do tipo que... ela fala assim, pare de tentar explicar black box, que são as deep learning. Comece a desenvolver sistemas mais interpretáveis, que você consiga entender o que ele está acontecendo. Dessa maneira, você consegue ter um debug melhor do seu sistema, consegue identificar possíveis falhas de maneira mais... sem precisar de um teste tardio, né? De sair para a produção, por exemplo. E isso também ajuda a entender melhor possibilidades de melhorias e otimizações do sistema. Então, o que o pessoal está fazendo agora, né? Se isso é bom para o mercado, aí já é complicado, né? Porque a gente não consegue ter uma diretriz, né, do quanto isso vai impactar na parte de investimentos dessa área, né? Mas o que eu tenho pesquisado sobre isso é que realmente as pessoas estão parando de explicar, tentando explicar as redes, tentando desenvolver tantas ferramentas quanto metodologias que auxiliam a interpretar melhor esses sistemas de IA. Uma coisa que é interessante, assim, para mim, quando vocês falam, né, às vezes eu fico pensando, né, também sobre a questão da sustentabilidade de uma solução dessa, né? Tipo, como é que eu
eu acho que precisa, assim, a responsabilidade compartilhada, né? Agora, uma coisa também que eu fico pensando é a questão mesmo não só de sustentabilidade que a gente geralmente vê, mas assim, sustentabilidade da própria solução no mercado, né? Porque lembra que vocês falaram assim, é só colocar uma versão beta, daí eu tiro. Aí eu acho que entra muito nessa questão da sustentabilidade também, né? Porque, tipo, se você colocar uma coisa ruim para o pessoal consumir, primeiro que você tem a questão de leis, você talvez infrinja leis, etc. e tal, você vai ser penalizado. Mas também tem a questão do próprio usuário também dizer assim, isso daqui não é muito bom, não. Acho que eu não quero usar esse negócio, não, porque, sei lá, né? Vai que dá algum problema aqui. Sei lá, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Aí eu estava pensando, né, que eu gosto da ideia de pensar em soluções mais sustentáveis, né? Não só sustentáveis quando o assunto é uso, né? De usar por muito tempo. Eu, por exemplo, eu gosto de comprar coisas que eu vou usar por muitos anos, né? Mas também a questão de recursos, né? Recursos naturais, recursos humanos, esse tipo de coisa. Então, assim, eu fico pensando se você colocar, além da gente precisar da academia, né? Como o Clarissa falou, que eu acho mesmo que a academia, ela sempre consegue consolidar coisas que transcendem, né? Independente lucro, empresa, essas coisas mais contextuais, mais do momento, né? Mas também a questão da sustentabilidade, né? Que será que você colocando uma coisa que não funciona vai ficar para sempre sendo usada? Também acho que tem isso, né? Eu acho que essa, para mim, essa questão da sustentabilidade também entra um pouco até na questão das empresas, delas ficarem espertas, né? Você vai querer colocar uma coisa que daqui a um ano ninguém vai usar, assim, eu acho que hoje em dia a geração mais nova, ela é bem mais exigente quando o assunto é ser mais inclusivo, ter mais ética, etc. Então, tomar decisões mais éticas. Então, assim, eu sou otimista, hein? Sou. Estou aqui. Pode falar. Com relação a esse envolvimento da academia, né, no processo, o que Clarissa falou para mim faz todo sentido, né? Pela primeira vez, eu acho que as empresas estão na frente, de fato, porque a gente sabe, assim, tem um pouco de viés aqui no meu lado, porque eu faço parte da academia brasileira, né? A gente não tem tanto recurso. Mas, partindo desse ponto, hoje, o custo computacional, financeiro e computacional, de você treinar esse tipo de modelo que a gente está vendo hoje nas empresas é gigantesco. Apenas empresas do porte das empresas que estão treinando realmente que tem a capacidade de gerar esse tipo de modelo. Mas aí, eu acho que esse ponto que Clarissa levantou, para mim, é fundamental, porque aí a academia, e acho que até a Lisa falou, e a Fernanda falou, né? Ela não quer saber. Ela não quer saber quem é OpenAI, quem é Google. Ela vai fazer o que for melhor para a área de conhecimento, né? E principalmente quando ela observa necessidades latentes, né, naquela área, né? Por exemplo, a gente está vendo que há a necessidade de um certo nível de controle, né, de um certo nível de auditabilidade, de explicabilidade, né, de moderação do conteúdo, né? Então, a gente espera que agora a academia possa endereçar, né, pesquisas e esforços nesse sentido, embora a gente tenha recurso computacional mais modesto, mas eu acho que eles podem mostrar o caminho da luz para que talvez outras empresas consigam avançar, né? Eu acho que a gente pode começar a se encaminhar para a finalização. Assim, estou adorando conversar com vocês, mas infelizmente o tempo também é um recurso escasso. E eu queria fechar dizendo que eu concordo com a Lisa. Eu sou Desculpa, gente. Eu sou muito otimista. Eu não acredito assim que a inteligência artificial vai dominar o mundo e vai superar os humanos. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é feita por humanos
e ela espelha o que nós somos, né? Então, eu acredito que ela vai ser sempre uma ferramenta para que a gente viva melhor, e eu espero que esse espelho ele foque mais nos outros atributos positivos do que nos negativos, né? Então, assim, eu acho que ainda há muito trabalho a ser feito, principalmente nessa parte de transparência, de mostrar o porquê que certas decisões são tomadas, mas eu acredito num futuro melhor. E sobre a questão dos recursos, eu era uma pessoa que apontava muito isso. A questão dos recursos e da não viabilidade de escalar esses modelos como eles estão hoje. Mas eu andei mudando um pouquinho a minha opinião, porque, principalmente agora, vendo como está sendo feito um investimento na computação quântica. Então, eu acredito que, assim como na década de 1950 era necessário uma sala refrigerada de um tamanho de um estádio de futebol para ter um computador de ponta, eu acho que a gente está vendo isso em relação aos modelos de inteligência artificial. E hoje a gente tem computadores no meu celular, ele tem mais recurso do que aquele computador do tamanho de um campo de futebol. Então, eu acho que a gente vai ver, para ter um melhor uso desses sistemas de inteligência artificial, uma nova revolução dentro da área dos chips e processadores, que vão permitir que isso se torne executável e cada vez mais, esses sistemas sejam mais poderosos com menor impacto. E então eu acredito assim que junto com o software a gente precisa de ter uma escalada do nosso hardware, mas acho que isso vai ser feito. Só que assim, em 1950 a gente tinha um computador no tamanho de um estádio de um campo de futebol. Em 2020 a gente tem mais processamento no celular, mas foram necessários 70 anos entre uma coisa e a outra. Então, não vai ser amanhã que a gente vai ter esses processadores potentes que vão permitir que se escale mais de maneira mais sustentável. Então, infelizmente, assim, ou felizmente, as coisas, por mais rápidas que elas sejam, elas também não são imediatas. E aí, queria saber a opinião de vocês e também pedir para vocês irem colocando as observações finais. Eu concordo com vocês. Eu tenho fé também na humanidade, que eu percebo e acompanho as pesquisas que tanto desenvolvedores quanto consumidores estão buscando adicionar a ética nesses sistemas de IA, estão cada vez mais preocupados com isso e dando cada vez mais importância, e isso permite, né, menos vieses, menos discriminação no sistema, no desenvolvimento desses sistemas de IA, né? Acho que de modo geral, assim, tanto para imagens, quanto para texto, quanto para carro autônomo e assim por diante. Eu acredito também que vai haver aí uma parceria cada vez mais estreita, né, principalmente no ramo de IA da academia com as empresas. As empresas estão percebendo que elas precisam dos pesquisadores para evoluir, né? E eu acredito que esses problemas vão ser endereçados, assim como a Clarissa falou, né? Que eu acho que a academia tem essa responsabilidade e estabelecer novos padrões, né? A gente está vendo vários países agora começando a falar em regulamentação, então a gente está vendo um esforço conjunto, né, da sociedade, das empresas, da academia. Então acredito que a gente vai a gente vai tentar pacificar esse assunto de alguma forma, né, para que todo mundo possa, que o usuário tenha um uso responsável, que a empresa faça um desenvolvimento responsável e que, de fato, a IA não domine o mundo, né, que
eu nunca, como o Cláudio falou, também não acredito que isso vai acontecer. Enquanto a IA viver de passado, a gente sabe que é muito difícil, né, dela conseguir... isso aqui daria outro podcast, né? A gente falar sobre a possível dominação da IA, a possível dominação mundial da IA, né? Então, a gente sabe que a IA ela está limitada ao passado, né? Então é muito complexo de você integrar a IA em sistemas e achar que ela vai conseguir fazer inferências de um futuro a longo prazo, né? Ou fazer algum tipo de inferência tão complexa que possa causar um dano irreversível à humanidade. Mas espero com otimismo que as coisas consigam se resolver, que a sociedade, que a academia, que as empresas consigam entrar em acordo para que a gente possa ter tranquilidade e fazer o nosso trabalho de forma responsável, com processos bem definidos e que a gente consiga ser bem sucedido, né, com os nossos modelos que a gente está colocando em produção. Eu, primeiramente, quero agradecer, né? Eu achei que foi muito legal a nossa conversa, trouxe pontos que eu ainda não sabia muito bem, então foi muito legal. Sobre o futuro, eu realmente, eu sou relativamente otimista também, acho que tenho um otimismo. Eu acho que, eu espero que a gente consiga chegar num balanço legal. Eu entendo que, como o Vitor, como todos vocês falaram, né, a quantidade de recursos que são consumidas para poder treinar, né, esses modelos é inacreditável. Então, assim, eu acho que a academia entra nisso como uma chave, assim, para ajudar, né, para a gente poder ter um futuro. E, assim, eu particularmente sou otimista e também espero que as coisas evoluam de maneira positiva. Porque, pensando assim um pouco mais para frente, daqui a mais ou menos 30 anos, eu vou ter os meus 70 anos. Então, eu, particularmente, já vou ser uma idosa. Então, eu quero que todas essas ferramentas que hoje estão sendo desenvolvidas e tal, que elas avancem para que tenha um robozinho, por exemplo, para cuidar de mim. Por exemplo, assim, é só um exemplo, eu sei que, entendeu? Mas assim, e eu acho que IA, NLP, a gente tendo um avanço de hardware, eu acho que a gente tende a conseguir colocar soluções no mercado que cuidem melhor da gente, sabe? Que tenham um pouco mais de cuidado, que consiga melhorar a nossa qualidade de vida, consiga ajudar idosos, crianças, pessoas com deficiência, pessoas sem qualquer deficiência, etc. Então, assim, eu estou otimista nesse sentido. Eu acho que a academia tem um papel chave de garantir que a gente vá chegar nesse ponto. Basicamente é assim que eu vejo. E é isso da minha parte, otimismo, e espero que dê tudo certo. Obrigada. Entrei no meio aí, galera, desculpa. Acho que todo mundo concluiu, então, né? Não sei se mais alguém quiser dar aí uma palavra final, fique à vontade, tem um tempinho ainda, mas desde já queria agradecer a Lisa, a Clarissa, a Fernando, o Vitor também, muito obrigado, foi muito interessante o papo, com certeza na hora que eu for dormir, vou refletir aqui com os temas levantados, e eu também acho que a inteligência artificial não vai dominar os humanos, acho que só vai agregar. Muito obrigado aí todo mundo, gente. Valeu, mais uma vez obrigada pelo convite e até a próxima. Espero que as pessoas gostem. Até a próxima aí. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Até a próxima, Tchau. pessoal. Tchau, tchau.